Boa noite, queridos amigos. Que delícia chegar segunda-feira e a gente poder se reunir aqui, né, através da nossa página aqui do Cefa. É sempre uma grande alegria. Eu espero a segunda-feira para que a gente possa matar um pouquinho as saudades. E eu tenho aqui um monte de gente que está entrando rapidamente aqui para dar um alô para o Léo, que está aqui, a Regina, minha sobrinha aí do Brasil, com a Plim Plim, Plim Plim, te amo! Ah, quem está aqui? Vamos ver. O Bossa Nova Sinfônico Projeto, sejam super bem-vindos, uma alegria tê-los aqui conosco. Cidinha, que delícia, você sempre com a gente, todas as segundas. Quem mais? Lourdes e tio Aldino, meus amados, que bom tê-los vocês aqui, um prazer. Regina, você também, acabamos de fazer o estudo, né, Regina? Dias, quem mais está aqui? Rosângela, bem-vinda. Michele, Terezinha, gostou da música linda, né, pessoal? Oliver, Salete, Rose, Mari Arantes, seja bem-vinda. Ana Lúcia, prima, querida. Rose Rosa, muita gente querida, todos os nossos trabalhadores, o Fábio, boa noite, Fábio. Vanessinha, lá do Rio, boa noite, Vanessa. Rosiana Molina, onde é que você anda? Em que país que você está morando agora? Seja bem-vinda. Fernanda Vieira, Ivonete, está no Rio do Brasil. Ana Laura, também aqui conosco, seja bem-vindo. Pois bem, meus queridos, que música linda, né? Bom, de quem é também, né? Só podia ser do rei maravilhoso Roberto Carlos, que compõe essas letras, que tocam o coração da gente e emocionam. Boa noite, Raquel, Daisy. E então eu escolhi essa música porque eu acho que tem muito a ver com o estudo da noite de hoje, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o pedi e obtereis. E a gente vai falar sobre a prece e de alguns aspectos da prece, sobre as condições da prece, a eficácia da prece e a ação da prece, que é a transmissão do pensamento. Então, a gente vai falar um pouquinho. E como hoje eu estou sozinha aqui, eu conto muito com a participação de vocês, com os comentários de vocês, com as perguntas de vocês. Nós vamos ter mais tempo para interagir, tá bom? Então, vamos dar início à nossa live com a nossa prece habitual. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga sempre presente, por mais esta oportunidade de iniciarmos a nossa semana com o estudo das belezas do Evangelho. Senhor, que nesta noite possamos uma vez mais abrir os nossos corações, iluminar as nossas mentes e compreender, aplicar esses belos ensinamentos em nossa vida diária, em todos os momentos. Se conosco, hoje e sempre, Pai amado, que assim seja. Pois bem, então, nós vamos dar início, aliás, é um evangelho, vai ter algumas músicas que eu gostaria de comentar com vocês, desses autores maravilhosos, compositores maravilhosos, né? Que falam muito de Deus, falam sobre a prece. Mas para a gente iniciar, nós vamos ler um pequeno trecho, bem pequenininho mesmo, que é do Pedir e Obtereis, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, para quem está chegando, capítulo 27, condições da prece, porque nesse capítulo, Kardec vai falar das condições da prece, da eficácia da prece, da ação da prece, transmissão do pensamento, e aí ele vai colocar uma série de preces inteligíveis, né? Quem tiver o evangelho, tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Bem, condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai no vosso aposento, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que o vê o que se passa em secreto, vos dará a paga.
E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Isso está em Mateus, capítulo 6, dos versículos de 5 a 11. Pois bem, então vamos começar esse estudo fazendo um questionamento, que, aliás, é uma pergunta que o próprio Kardec pergunta aos espíritos sobre o que é a prece. É a pergunta 659, que está lá no Livro dos Espíritos, e os espíritos respondem de uma forma muito simples. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus. O que é orar a Deus? Bom, eu acho que cada um aí do outro lado pode dar a sua resposta. Segundo os espíritos, é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunhão com o Pai. E a prece, como nós sabemos, ela, de acordo com os estudos, ela pode ser dividida, ela tem 3 instrumentos, 3 elementos, que é o louvar, o pedir e o agradecer. Se nós analisarmos a prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, é uma prece completa, porque ela tem o louvar a Deus, a gente começa louvando a Deus, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, é um louvor a Deus. Nós pedimos dentro da prece e agradecemos também. Então, esses são os 3 movimentos que compõem a prece. Bem, mas quais são as condições da prece? Então, nessa passagem, o que Mateus quis dizer com isso? As condições, na verdade, são muito simples, né? Orar é tão simples quanto uma conversa com alguém que a gente sabe que vai nos escutar. Então, há várias maneiras de orar. Nós temos as preces escritas, né? Aquela prece que você pode ler, que em determinados momentos ela é importante, né? Muita gente gosta, tem o hábito de orar a Ave Maria, ou a prece de Cáritas, ou a oração de São Francisco, e o Pai Nosso. E são maravilhosas, mas o importante é que a prece, ela saia do nosso coração, porque a prece é o sentimento num nível em que muitas vezes nós conseguimos somente nos expressar através dessa conversa com Deus, né? Quando as lágrimas rolam, quando a gente não consegue expressar muitas vezes a nossa dor, a nossa ansiedade, os nossos medos através de palavras, e aí nós elevamos o nosso pensamento ao Pai, com toda a humildade do nosso coração. Quando Jesus diz, né, nessa passagem, deixa eu ver se é aqui, tem uma parte em que ele diz que nós devemos nos colocar isolados, voltarmos para dentro de nós, né? Então, vá para um canto, vá para um lugar calmo, volte para dentro de você para orar. O que ele quer dizer com isso? Porque ele dá um exemplo no Evangelho com os publicanos, com o fariseu e os publicanos, a maneira de como cada um orava. E o fariseu, ele toma uma postura corporal para orar, ele olha para os lados, vê quem o está assistindo e começa a orar em voz alta, fazendo gestos, enfim, fazendo um show, um verdadeiro show. Enquanto o publicano, dentro da sua humildade, ele abaixa a cabeça e ele não consegue nem olhar para os lados. E aí Jesus compara essas 2 figuras, ou seja, um está cheio de orgulho e falando alto em bom som para todos verem que ele está orando e que ele é merecedor das dádivas do Senhor. Enquanto o outro publicano toma uma posição mais humilde, até envergonhada mesmo, porque dentro da sua humildade ele não se acha nem merecedor de Deus ouvir os seus pedidos, ouvir as suas preces. Então, quais seriam essas condições da nossa prece? A condição da prece, ela é muito simples. Nós não temos
que tomar nenhum tipo de postura, não importa se a gente está sentado, em pé, deitado, ajoelhados, não importa se estamos trancados no quarto, se estamos na sala, na cozinha, se estamos cozinhando, se estamos caminhando no parque, ou se estamos dentro de um ônibus, dentro de um metrô, ou mesmo no trabalho. A prece, ela só exige de nós essa comunhão de pensamentos junto a Deus, junto a Jesus. É nós termos uma conversa sincera, aquela conversa que sai de dentro do nosso coração. Sabe, naqueles momentos em que a gente pode estar fazendo o que for, em qualquer hora do dia, você tem um pai ou uma mãe e você está passando por qualquer situação, você passa a mão no telefone e liga, ô minha mãe, ô meu pai, ô meu irmão, liga para ele. É assim que deveria ser a nossa prece, em qualquer hora, em qualquer momento do dia, voltar para dentro de si e dizer, meu Deus, venha ao meu encontro, me ajude, eu estou passando por uma situação difícil, acalme meu coração. É a palavra sincera. Então, não existem fórmulas, não existem maneiras, não precisa se vestir de um jeito ou de outro, com cores, nada disso. É voltar para dentro de si. E algo que eu lembro muito, que eu acho que vocês conhecem, deixa eu ver até onde que eu pus isso aqui, aquela música do Gilberto Gil. Daqui a pouco eu acho, no meio dos meus papéis aqui. Você lembra qual é a música que eu estou falando do Gilberto Gil? Vê se alguém lembra aí, pessoal, quando ele fala sobre, quando ele quer falar com Deus, como que ele faz? Alguém vai lembrar? Aqui, achei. Até imprime para vocês. É uma música muito bonita. E ele define exatamente isso que nós estamos falando aqui. Ele diz, quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento. Não, desculpa, essa aqui é do Roberto Carlos, que a gente pode ver. Não é essa, cadê? Tá aqui. Maravilha. Essa eu gosto muito. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Gente, eu acho que essas primeiras frases aqui, essas primeiras linhas, elas resumem exatamente como é a nossa conversa com Deus. É voltar para o nosso interior, para o nosso quarto íntimo, ir dentro de nós mesmos, dos nossos sentimentos. E aí nós começamos a perceber que quando nós fazemos isso, e isso é realmente uma das funções da prece, voltar para dentro do seu íntimo, é o momento em que nós podemos fazer o exercício do autoconhecimento. Porque quando falamos com Deus, nós não mentimos, nós não temos coragem de mentir. Nós vamos falar exatamente aquilo que está passando conosco e daquilo que somos. E é o momento que nós vamos conhecendo as nossas fraquezas e as nossas sombras. Então, quando ele coloca isso, eu tenho que voltar dentro de mim, calar a voz, apagar a luz. Que luz é essa que ele está falando? É a luz das distrações, né? A gente está no mundo aí fora, são tantas as distrações, e neste momento, esse voltar para dentro, você apaga essa luz do mundo exterior e volta os olhos para o Pai. E barulho lá dentro. Bem, então, seguindo esse raciocínio, deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa até para a gente, né, conseguir fazer realmente essa interação hoje. Vanessa, obrigada, se eu quiser falar com Deus, acho que é essa, né? Nossa oração é o nosso templo, é verdade, Rosiana. É escutar o que a gente tem dentro da gente mesmo. Orar é estar conectado com Deus, Lourdes Maria, isso mesmo, Lourdes Guzmante. Sim, sempre dentro da gente. Muito bem, vamos seguindo então, pessoal. Bem, continuando essa leitura aqui, que eu acho muito bonito quando ele vem falando sobre a eficácia da prece. Vou pôr os meus óculos aqui, senão fica difícil, né, pessoal? Sim. Então, na questão da eficácia da prece, Marcos coloca, por isso vos digo, todas as coisas que vós perdirdes orando, crede que as haveis de ter,
e que assim vos sucederão. Então, Kardec, ele já coloca o seguinte, que há pessoas que contestam a eficácia da prece. É verdade, eu já conheci pessoas que já me perguntaram, mas por que você ora? Para quem você ora? Que diferença faz orar? Se a gente sabe que Deus é nosso Pai, que nos conhece nominalmente, que criou tudo, é o Criador de tudo, certamente Ele sabe tudo aquilo que está passando conosco. Então, por que a gente tem que ainda orar? Por que a gente tem que falar com Ele das nossas aflições, das nossas dores, se Ele já sabe? Qual a eficácia disso? Bem, eu sei que a maioria de vocês sabe a resposta, porque no momento que nós oramos, nós conseguimos entrar em contato com a ação, o concurso dos bons espíritos. As nossas preces, elas devem estar sempre dirigidas a Deus, mas se vamos dirigir aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, a prece sincera, ela sempre chega ao Criador. Sempre. Por quê? Porque nós estamos imantados de Deus. Então, até nas pequenas ocorrências das nossas vidas, e isso também está no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta se Deus se imiscua nas pequenas coisas, nas coisas da nossa vida, nos pequenos detalhes. A resposta é que sim, porque nós estamos cheios de Deus, nós estamos imantados, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico que é a emanação de Deus. Então, ele sabe sim. Agora, nós não oramos, desculpe, para agradar a Deus. Não é Deus que necessita das nossas preces, somos nós que precisamos do concurso desses espíritos. E no no Evangelho, também aqui no item 27, que eu destaquei, que eu gosto muito, vai falar exatamente isso, no item 11, desculpa, capítulo 27, o item 11, de meu óculos, aqui. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e nos inspirar bons pensamentos. É verdade. Então, nós é quem precisamos entrar em contato para receber, porque através da nossa oração, do nosso pedido, os bons espíritos vão estar nos auxiliando de que forma? Nos inspirando, nos intuindo. Quantas vezes a gente vai dormir com um problema, né? Algo que, enfim, a gente não conseguiu a solução, com aquela preocupação, passa uma noite de sono, no dia seguinte a gente desperta e a solução aparece como num passe de mágica, ou nós despertamos muito mais calmos, muito mais seguros, muito mais tranquilos. Por quê? Porque o trabalho foi feito durante a noite. Porque esta prece que os espíritos amigos a receberam, eles intercedem por nós. Essa prece levada a Deus, ela sofre uma intercessão dos bons espíritos que vêm ao nosso encontro para nosso auxílio. Então ele continua, ele adquire assim a pessoa que ora, né? A força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar o caminho reto. Então é isso, pessoal. Quando nós oramos, nós adquirimos forças, confiança. Nós não nos sentimos abandonados, não nos sentimos sós. Por que da importância do Evangelho do Lar? Por que a gente fala tanto? Vamos praticar o Evangelho no lar. Porque isso fortalece a nossa confiança, a nossa fé, fortalece os laços de família, a harmonia dentro da nossa casa. Quando fazemos a prece em conjunto, né? Jesus já dizia, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei entre vós. É verdade, nós podemos reunir e orarmos, mas todos com o mesmo pensamento, porque de nada adianta 100 pessoas estarem reunidas para fazerem uma oração, mas cada um está com o pensamento no lugar diferente do outro. Então é melhor que poucas pessoas possam orar,
mas que todas têm um pensamento em comum. Certamente a prece terá muito mais valor, muito mais poder. Tudo bem até aqui, pessoal? Mudamos nossa energia como quando oramos. Isso mesmo, Rosângela. E a Regina dizendo mais uma vez a questão da energia. É isso mesmo, pessoal, para a gente ver a importância da prece. E muitas vezes, né, com essa questão da eficácia da prece, muitas pessoas se perguntam assim, mas não tem jeito, se a gente tiver que passar por uma determinada situação, com prece ou sem prece, a gente vai passando. Não é bem assim, que isso cairia num determinismo muito grande. Então, não é bem assim que funciona. Existem, sim, as leis naturais e que são imutáveis, mas Deus, ele não pode... ele não pode, ou melhor, essas leis, elas existem, mas isso não quer dizer que nós não possamos ser ajudados, auxiliados. Ai, saiu. Tinha um negócio aqui na minha tela que entrou e não conseguia tirar. Saiu. Então, nesses momentos, embora saibamos das leis naturais, não é que nós vamos deixar de passar pela prova. Não é que se de repente eu tiver que passar por uma situação difícil, que vai ser boa para o meu aprendizado, eu orando, eu pedindo, eu já vou ser atendida imediatamente e pronto, acabou, estou livre de passar pela prova. Não é assim, não é? Aquilo que tivermos que passar, nós vamos passar. Mas a prece, o que ela vai fazer com a gente? Nossa, ela vai nos fortalecer, ela vai nos acalmar, ela vai nos dar mais confiança. Os bons espíritos vão vir ao nosso encontro, nos trazendo tudo isso. E muitas vezes, tem um exemplo também aqui no Evangelho que ele diz que muitas vezes, se nós estamos por traçar um caminho errado, através da oração, os bons espíritos vêm ao nosso encontro nos avisar, nos intuir para não tomar aquele caminho, tomar o outro. Então, são os conselhos que vêm do alto, que infelizmente nós ficamos muitas vezes surdos, não é? Nós acabamos orando maquinalmente, como se fosse uma obrigação com Deus. Então, a gente vai para a cama, às vezes muito tarde da noite, já sonolento, e faz uma prece decorada, o que, né, muitas vezes uma prece sem sentimento nenhum, aquela prece dos lábios, e aí a gente fica esperando a resposta, mas essa resposta não pode vir assim, né? Não tem como, tem que haver uma ligação para isso. Vamos ver aqui, o Leonardo está dizendo que a oração nos fortalece, criando um sentimento de segurança, de amparo. É isso mesmo, a espiritualidade benfeitora não nos abandona jamais. Nós oramos, por exemplo, nesse período, né, de pandemia, que nós estamos aí todos tentando nos fortalecer através da oração. Puxa vida, quando a gente ora pelos nossos governantes, para que eles recebam os conselhos do mais alto, ou seja, para que eles se abram e possam receber esses conselhos para que ajudem a humanidade toda, né? Todos nós que estamos aí passando por provas tão difíceis, bem como eles próprios. Lourdes está dizendo o seguinte, que a prece nos fortalece e conseguimos passar com mais força na nossa caminhada. Orar é regar a alma com paz. Que bonito, Lourdes. É isso mesmo, orar é regar a alma com paz. É aquele telefone, né? Aquele telefonema que você faz no meio do dia, não importa onde, e você está falando lá do outro lado com o Pai Maior. E há várias maneiras de orar, não é mesmo? Nós falamos então das preces prontas, né? Essas que nós lemos, falamos dessa prece do coração, e a maneira como nós oramos, ou seja, o tempo, em que lugar. A prece pode ser feita até quando nós estamos cozinhando, né? Que você está cozinhando, fazendo uma comida com amor, é uma forma de oração. Quando você está caminhando, está observando a natureza, está admirando, você está em prece. Quando você está falando as belezas do Evangelho, você está em prece. Quando você está
está conversando com um amigo, as conversas elevadas, você está em prece. Há tantas maneiras de nós estarmos em prece quando nós desejamos o bem ao outro, quando nós amamos, estamos o tempo todo em prece. Mais um comentário aqui, devemos orar e vigiar, Marcílio, é isso mesmo, sempre, a vigilância faz parte, né, de todo esse processo. Então, a eficácia da prece, ela está baseada nesses fundamentos, nesses princípios de que se Deus realmente nos conhece, e todo pensamento é levado a Ele. Muito bem, eu gostaria também de falar um pouquinho, deixa eu ver aqui que eu anotei para... sim, da ação da prece pela transmissão do pensamento, né? Como é que a prece chega a Deus? Como é que ela chega nas pessoas? O pessoal aí do outro lado sabe? Gostaria de escrever alguma coisa? Bem, então vamos lá. Essa é a terceira parte do nosso estudo de hoje, a ação da prece, a transmissão do pensamento. Então, o Espiritismo, ele realmente nos faz compreender a ação da prece, explicando como que ela chega a Deus, como que ela chega à espiritualidade amiga. Bem, daí nós temos que entender que nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico. O fluido cósmico é a emanação de Deus, é tudo aquilo que envolve o universo, né? Então, tudo é feito, tudo é parte desse fluido cósmico, absolutamente tudo. Então, como dissemos, é emanação de Deus, isso é tudo. Então, imagine, por exemplo, um oceano, né? O oceano, aquela imensidão, é o fluido cósmico. E os peixinhos somos nós, estamos todos ali mergulhados. Imagine a atmosfera, o ar, o H2O, o H2O é a forma da água, o ar, nada a ver. Imagine o ar, a atmosfera, somos todos inseridos, estamos todos aqui, nós não estamos vendo, mas estamos todos aqui inseridos nessa atmosfera. Bem, o que acontece é que esse fluido universal que preenche o espaço, ele é impulsionado pela vontade. Então, quando nós... É o veículo do pensamento, né? Como o ar é o do som. Então, quando nós oramos, nós criamos uma corrente fluídica. Essa corrente fluídica, ela é levada até esses espíritos que vão, ou até Deus, certamente, que vão interceder por nós. Então, é assim que a prece é transmitida. Quando oramos por alguém lá do outro lado do mundo, é a mesma coisa. Nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, através desse fluido cósmico, através dessas correntes fluídicas, esse pensamento viaja. Por quê? Porque o pensamento, todos nós sabemos, é força, né, pessoal? É energia. Então, fica simples de a gente entender, porque a gente fala, mas como é que Deus ouve as nossas preces? Claro que ouve todas, e nenhuma fica sem resposta. O que acontece às vezes é que ainda somos muito infantis na maneira de pedir, né? Os nossos pedidos às vezes são tão infantis. A gente pede coisas que nós temos a certeza que vão ser maravilhosas para nós. Mas Deus, nos conhecendo e sabendo do que nós realmente precisamos, não é que Ele não nos atende, é que muitas vezes os nossos pedidos não devem ser atendidos, porque ao invés de nos ajudar, só vai nos prejudicar. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso no primeiro instante. Nós não conseguimos ver, né? É a mesma história daquela criança que pede, por exemplo, uma faca para o pai para brincar. O pai vai dizer não, e ela vai se jogar no chão, ela vai ficar brava, e o pai vai continuar falando não. E quando ela crescer um pouquinho, ela vai entender o porquê que ela não podia brincar com aquela faca.
porque ela iria se machucar. Então, muitas vezes, assim somos nós fazemos pedidos dentro da nossa imaturidade e não somos atendidos imediatamente. E quando passa um certo tempo e amadurecemos, chega lá na frente, nós olhamos e falamos, que bom, obrigada, Senhor, obrigada por não ter cedido ao meu pedido, por não ter atendido a minha vontade. Hoje eu sei o porquê. E também, muitas vezes, aquilo que nós pedimos não é possível, porque temos que passar por certas coisas, né? Às vezes pedimos a cura de uma doença. Muito bem, às vezes conseguimos, às vezes não. Isso vai depender de vários fatores. Normalmente precisamos passar por aquela prova, precisamos daquele aprendizado que vem pela dor, mas através da prece vem o fortalecimento, vem a ajuda, vem o amparo, a coragem para enfrentar aquele problema. A Cidinha está dizendo o seguinte, que interessante, eu imaginava isso quando estou em prece e no universo que me imagino, mas não saber ao certo como seria, nunca tinha pensado. Mas é isso mesmo, viu, Cidinha? E tem até um trechinho aqui do Evangelho, onde ele diz exatamente isso, olha. Então, nós falamos do fluido cósmico, né? E para compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, ou fluido cósmico, que é a mesma coisa, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pela nossa vontade. Então, quando a gente ora por alguém, a gente mentaliza essa pessoa e envolve ela em vibrações de paz, de harmonia, de saúde, de alegria. Então, esse fluido é impulsionado pela verdade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal, elas se ampliam ao infinito. Então, esses nossos pensamentos, eles vão para onde a gente direcionar, ou seja, eles vão ao infinito, tá certo? A Rosângela Martinez está dizendo que sempre somos atendidos, temos que saber entender a resposta. Exatamente isso, Rosângela, que estávamos falando. Toda a prece, ela é atendida, ela é ouvida, mas nem sempre temos a resposta que queremos, porque ainda não temos maturidade para entender que aquilo não vai ser bom para nós, que o que está vindo será muito mais proveitoso para o nosso engrandecimento. Que bonito, Ivonete. Não me sinto mais tão longe. Sei que estamos ligados pelo coração e na harmonia, pelas preces. Saudades, forte abraço. É isso mesmo, estamos todos conectados através desses fluidos, dessa corrente fluídicas, quando, por exemplo, fazemos as nossas orações, né? O grupo aqui, todo dia às 9h30, está fazendo uma corrente de orações em favor das vítimas desta pandemia e, enfim, dos médicos e tudo isso. Então, todos nós, né, em uníssono, no mesmo pensamento, imagine essa força que tem. Nos unimos diante disso. No mínimo, Rosângela dizendo que, no mínimo, conseguimos a serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado. É exatamente isso, aceitar aquilo que não pode ser mudado. Faz todo sentido, não faz não, pessoal? Bem, qual é a diferença, então, entre rezar e orar, né? Nós espíritas falamos em oração, em orar, nós não falamos rezar, vamos orar. Por quê? Porque rezar é repetir palavras, né? A gente às vezes segue fórmulas determinadas e muita gente fica fazendo ladainhas, verdadeiras ladainhas, mas o pensamento está longe. Orar é sentir, e o sentimento é intraduzível. Então, isso também, essa é uma das diferenças. Imagina um sentimento intraduzível. Não há uma palavra que defina com absoluta precisão
talvez o mais rico dos vocabulários aí do mundo, é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Então, quando nós oramos, nós estamos sentindo. E hoje nós estávamos ouvindo, ontem, Alberto Almeida falando sobre a prece, muito bonitas colocações dele, realmente maravilhosas. E ele estava dizendo sobre a oração em 3 sentidos, né? Ele estava falando da oração, ação, em primeiro lugar, né? Aquilo que nós fazemos quando oramos, voltar para dentro, fazer uma reflexão sobre nós mesmos, na busca do autoconhecimento, é um dos movimentos. O outro é o diálogo com Deus, né? Pedir mais, menos, agradecer mais, e a gente louvar sempre, porque é o nosso Pai, é o nosso Criador e é o nosso Pai de amor. E a terceira é ação. Então, ele fala de oração, ação. Ação o quê? Ação no bem, a prática da caridade. Então, é o que nós estamos falando exatamente isso agora. Nesses momentos em que não podemos sair de casa, o que nós podemos fazer? Podemos orar, né? Orar pelos necessitados, mas também podemos agir. E isso foi falado uma das primeiras lives que nós fizemos. E como é essa ação? É ligar para quem a gente sabe que está sozinho, para saber como é que aquela pessoa está indo. É, se você puder sair de casa, se oferecer para levar uma compra, levar um alimento, né? Apareceu esses dias um vídeo tão bonito que foi colocado no Instagram pelo próprio Alberto, acho que foi ele que colocou, de uma moça no Brasil, acho que, não sei se em São Paulo, mas acho que vocês viram que tá passando esse vídeo toda hora. Ela desce do carro dela, claro, com máscara, com luvas, com várias sacolinhas de marmitas e um suco para as pessoas, os moradores de rua. Então, ela vai em um por um, entrega a sacolinha e entrega lá o refrigerante ou o suco, um por um. Veja que ato de amor, meu Deus do céu. Que ato de amor. Quer dizer, ela está dentro de casa, o que ela pode fazer? Ela pode fazer isso. Então, que cada um de nós possa também fazer algo em relação ao outro. Se não podemos sair de casa, vamos ligar para alguém, vamos orar por alguém, vamos entrar nessas correntes de orações. O Aldenir também está dizendo que na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a prece torna o homem melhor. E a resposta é sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Então, é um socorro realmente jamais recusado quando pedimos com sinceridade. É exatamente isso que nós já havíamos comentado. Nenhuma prece fica sem resposta, né? Quem mais que gostaria aqui? A Vanessa dizendo que orar é conversar com Deus, com o nosso coração, sem dúvida nenhuma que é. E então, nesse diálogo com Deus, é quase que um trabalho de autotransformação, né? Para nos conhecermos melhor e nos transformarmos em algo melhor, é um mergulho em alguém melhor, é um mergulho dentro de nós mesmos. Nessa questão da ação do bem, é o que ele coloca, o Alberto, na questão do arar, né? Orar e arar, ou seja, que a prece não fique somente aqui nos lábios, que a gente faça alguma coisa. E eu trouxe aqui também, que eu adoro essa pergunta, essa passagem da vida de Madre Teresa, sim, que eu coloquei aqui, que diz o seguinte, foi perguntado, vocês devem conhecer, foi perguntado à Madre Teresa, o que a senhora fala para Deus quando ora? E Madre Teresa responde, nada, eu só escuto. E aí a pessoa pergunta, e o que Deus fala para a senhora? E ela diz, nada, ele só escuta.
Eu acho isso de uma beleza, porque mostra a simplicidade da oração, porque aquele que muito fala, ele não tem tempo nem de ouvir, não é verdade? Ele não consegue ouvir. Então, o que você fala para Deus? Nada, eu só escuto. Quer dizer, ela abre o coração dela e ouve, escuta. E o que ele fala para a senhora? Nada, ele só escuta. Tá certíssimo, está corretíssimo, não precisa falar mais nada. É essa comunhão tão forte de que Deus está em mim, que eu não preciso falar muito, eu não preciso colocar palavras bonitas, eu não preciso de fórmulas, eu não preciso de nada disso. Basta eu colocar o meu sentimento, o meu coração, que a prece, ela flui naturalmente, tá certo? Bem, vamos ver o que mais temos aqui de comentários. Sim, a Joana de Ângeles, arar também é orar. É por isso que nós comentamos, Marcílio, dessa questão que a prece, ela cabe em todos os momentos das nossas vidas, né? Em momentos em que estamos trabalhando, se estamos caminhando, se estamos praticando uma atividade física. Tem muita gente, particularmente, gosta de praticar atividade física ouvindo palestra. Ah, é muito bom, o tempo passa, né? Porque às vezes a gente sobe na esteira lá para fazer uma corrida, uma caminhada, e parece que o tempo não anda. Quando você põe e ouve uma palestra, a gente até flutua na esteira. O tempo passa rapidinho, é muito bom. A Renata Soares, dizendo que o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende a palavras nem no lugar. Isso mesmo, Renata, nós comentamos isso. Não existem fórmulas, não existem paramentos, não existem posturas. Você pode estar sentado, ajoelhado, deitado, como você quiser. Não há. E pode até fazer a prece, que muitas vezes a gente está tão cansado, né? E vai para a cama, aí começa aquela conversa com Deus, e de repente a gente dorme envolvido naquele bate-papo com Deus. E não tem problema nenhum, né? Muitas vezes nós continuamos aí em espírito na nossa conversa com o Pai. Não há problema nenhum nisso, que muita gente fala, mas às vezes eu começo a orar e de repente eu durmo e não termino a oração. Termina assim, nós continuamos. O Aldenir está dizendo o seguinte, que ele lembra que Divaldo Pereira Franco contou que todos os dias a mãe dele aparece ao lado da cama dele e pergunta, já fez a sua prece para dormir em paz? É verdade, eu me lembro que o Divaldo contou isso numa de suas palestras, que a mãe dele apareceu para ele teve um dia super cheio, fez palestra o dia inteiro, e na hora de dormir, ele estava tão cansado que ele deitou e nem lembrou de rezar. E a mãe dele apareceu, já meio brava, chamando a atenção dele. E aí, você vai dormir, não vai fazer sua oração? E ele responde, mas mãe, o meu dia foi uma prece. Eu passei o dia fazendo prece. Ela falou, não importa, você sabe se você vai despertar amanhã? E se você desencarnar essa noite? Você vai desencarnar assim, sem fazer uma prece? Veja que interessante. Então, é muito importante que, ao nos deitarmos, nos recolhermos, que a gente faça a nossa oração em agradecimento ao dia e para nos prepararmos para entrar no mundo dos espíritos, né? Que a gente possa ter uma noite onde nós possamos nos encontrar com espíritos amigos, com pessoas que nós amamos e nos amam, que possamos muitas vezes sermos levados a instituições de ensino, onde possamos estar ouvindo uma palestra, um estudo, ou seja, esse preparo antes de dormir, né? Fazer uma leitura edificante, nem que seja um livrinho de bolso, mas uma leitura edificante, porque muita gente reclama que vai dormir, tem pesadelo, isso e aquilo, acorda cansado, mas será que você realmente se preparou para o repouso, para dormir? Que veja a nossa responsabilidade, nós estamos saindo aqui do mundo dos encarnados para, neste momento, sermos encaminhados ao mundo dos desencarnados. Então, é preciso que a gente se prepare. Então, não dá para ir para a cama ouvindo um noticiário horrível na televisão, um filme de muita violência que vai impressionar os nossos sentidos, ou simplesmente ficar assistindo a televisão
até não aguentar mais abrir o olho e correr para a cama e desmaiar, sem o menor preparo espiritual. Certamente nós não vamos ter uma noite proveitosa. E esse é o momento onde nós estamos semi-libertos do nosso corpo. Então, como é importante a gente se preparar para dormir. A alimentação influi muito. Se você também vai ter uma alimentação pesada antes de deitar, meu Deus do céu, você vai dormir mal. Você em espírito não consegue nem se afastar ali do corpo, não consegue ir para lugar nenhum, está com problema de digestão, ou está com preocupações excessivas do trabalho, do escritório, ou de qualquer outra coisa, e a gente não consegue meio que se afastar do corpo, né? Ficar preso ali. Aí vem aqueles sonhos atrapalhados, que são os sonhos ainda do nosso subconsciente, das nossas preocupações. E esse momento do sono é tão importante para que a gente se refaça e para que a gente entre em contato com os espíritos amigos, né, com os benfeitores que vão nos assistir, vão nos aconselhar, vão nos auxiliar, nos fortalecer. E também, quando nós despertamos, é importante que ao despertar, né, já que a gente volta, né, para o mundo dos encarnados, que a primeira coisa que a gente faça é agradecer a Deus por abrir os olhos, por estar respirando sem um respirador, por poder ter a autonomia do nosso corpo, da nossa vontade, e por termos tido uma noite reparadora. Como é importante esse agradecimento e pedir pelo dia que está se iniciando, que seja um dia proveitoso, que possamos aproveitar as oportunidades de fazer o bem, de sermos melhores, de mantermos a nossa calma, o nosso equilíbrio, não é? De cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental. Então, a prece nesses 2 horários, olha pessoal, se a gente não conseguir fazer nenhuma prece durante o dia, não elevar o pensamento em momento algum, que a gente coloque como regra fazer a prece antes de dormir e fazer a nossa prece ao acordarmos. Isso sim, eu diria que é quase mandatório, né? Agora, durante o dia, como nós falamos, nós podemos fazer pequenas orações, elevar os nossos pensamentos e estarmos assim encharcados da divindade, envolvidos da divindade, de Deus, de Jesus. Muito bem, quem mais gostaria de dizer alguma coisa aqui? Renata está dizendo que o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende às palavras nem no lugar. Que bacana, pessoal. Então, estamos todos aqui na mesma página, né? E Rosiana lembrou algo muito bacana, que meditar também é um modo de orar. Sem dúvida, Rosiana, a meditação é bastante importante e é, sim, um ato de oração, né? Quando nós meditamos, nós nos desligamos dos nossos problemas, elevamos o nosso pensamento ao alto, a uma imagem bonita. Existem meditações maravilhosas hoje no YouTube, se alguém não está habituado a fazer. O Divaldo tem 2 que eu amo. Uma é o Encontro com Jesus e tem uma outra que é de cura e autocura, que também a prece é um mecanismo de autocura, né? Quando nós falamos com Deus, olhamos para dentro de nós vamos nos acalmando, harmonizando as nossas células, o nosso ser, né? Mentalizando essa luz divina penetrando por todo o nosso ser, por todos os nossos órgãos, por todos os nossos chakras. Divaldo dirige muito bem essa meditação de cura e autocura, que vale a pena quem não tiver o hábito. O Haroldo Dutra também, ele fala bastante sobre meditação, e isso está colocado também no canal dele, no YouTube, basta digitar lá meditação por Divaldo ou Haroldo, que vocês vão encontrar material muito rico para iniciar, né, esse processo, esse hábito, né, ter isso como hábito se ainda não tem. Vale a pena, tá, turma? Realmente a prece, ela é reparadora. E quando nós orarmos pelos outros, né, uma coisa que eu gostaria aqui de mencionar, não sejamos egoístas.
muitas vezes os nossos pedidos são muito egoístas. Às vezes vemos um ente querido nosso que está passando por uma enfermidade muito difícil, uma doença terminal, e nós ficamos pedindo a cura para que ele sare, para que isso, para que aquilo. Mas será que aquilo é melhor para ele? É o melhor para ele? Porque justamente aquela doença é o que ele precisa, é o que ele pediu antes de reencarnar para reparar os seus equívocos do passado, para conseguir a sua autocura. E muitas vezes, pelo medo, né, de a gente perder aquela pessoa, nós nos tornamos egoístas, porque sabemos que se ele partir, como é que eu vou ficar sem ele na minha vida? E não é como eu vou ficar, é como ele tem que ficar, se libertando disso. Tá certo? Então, quando nós formos orar por alguém, sempre colocar na frente a vontade de Deus e não a nossa, né? O Pai Nosso coloca bem isso, seja feita a vossa vontade e não a minha. Termos isso em mente. Rosângela Martinez está perguntando onde posso conseguir, e parece que a Regina já colocou aqui, é isso mesmo, Regina, da meditação do Divaldo e do Haroldo? Só dá um ok se é esse link que você colocou aqui para o pessoal. Se não, acho que a gente pode buscar o link aqui e colocar. Mas se entrar no YouTube e colocar meditação por Divaldo Franco, vai aparecer muita coisa boa, e por Haroldo Dutra também. Gente, vocês não sabem sim, a Regina está dizendo que sim, Rosângela, é esse mesmo o link para você entrar lá. E Rosângela está dizendo aqui que nós devemos orar para dar fortaleza para ele. Isso, Rosângela, para ele poder ter condições de passar por isso mesmo, orar para que aquela pessoa que está passando pela dificuldade da doença, seja lá do que for, tenha forças para suportar a prova pela qual está passando, porque essa prova, às vezes, é o remédio que ele implorou, que ele pediu para poder amenizar, como todos nós, né, as nossas faltas do passado, todos nós aqui estamos na mesma situação, estamos nesse mundo de expiações e provas, porque somos espíritos devedores, e todos nós passamos, né, pelas dificuldades, então temos que pedir força, não que anulem as provas, mas forças e coragem para a gente suportar e passar com serenidade e com sabedoria, tá certo? Bem, nós estamos com 1 hora de live, então nós estamos já chegando no finalzinho do nosso estudo, e eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguém ainda tem algum comentário ou alguma pergunta, que por favor coloquem, e ainda podemos... esqueci de carregar meu computador, nossa, ainda bem que eu vi, e acabar a bateria aqui. Se alguém tiver algum comentário, ou quiser fazer alguma pergunta, nós ainda temos minutinhos, senão nós vamos passando para o encerramento. Olha lá, já colocaram aí, o Léo já colocou, YouTube, meditação, equilíbrio interior. Uma coisa muito bonita, pessoal, para a gente encerrando, que eu vi no Evangelho, li também, que é o seguinte, falando da eficácia da prece, que a prece, ela é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Veja que beleza, né? Isso, palavra dos espíritos. Então, é realmente ignorar a bondade de Deus, né? Um instrumento que está ao alcance de todos nós. A Tereza está dizendo aqui, olha, para quem quiser se subscrever no canal da Mansão do Caminho, no YouTube, para ajudar essa causa no bem. Falando em causa no bem, pessoal, já ia me esquecendo, antes de encerrarmos, Rosimax deve estar aí na linha. Sábado que vem,
que vai ser dia 9, né? É isso mesmo, sábado que vem é dia 9. Um dia antes do Dia das Mães, que esse domingo próximo é o Dia das Mães. E é uma pena que esse ano não vai ter almoço com as mães, né? Alguns têm a sorte de ter a sua mãe ali morando na mesma casa, outros não. Mas a Rose Max e o Ramatiz, eles vão fazer uma live neste sábado, às 5 horas da tarde, em prol da nossa Casa Espírita, em prol do Cefa, através desse canal, através aqui de onde eu estou falando. Essa live tem por objetivo angariar fundos para a gente conseguir manter as despesas do Cefa, porque neste momento, óbvio que todas as casas espíritas estão fechadas, mas as despesas continuam. Então, nós vamos ter, que eles são maravilhosos, né? Todo mundo conhece, Rosimax e Ramatiz, esse sábado, às 5 horas. A gente vai ter um linkzinho ali do PayPal, para quem quiser contribuir com o que quiser, com o que puder, se puder, não é obrigatório, entra na live, se não puder contribuir, vai ser um prazer ter todos vocês ali junto conosco, tá bom? Mas não se esqueçam de assistir, porque vai ser muito gostoso. Gente, e nós vamos então encerrando por aqui. A semana que vem tem mais live e nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento neste momento. Oremos todos então. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, divino mestre, amigo de todas as horas, médico de nossas almas, espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos auxilia em todos os momentos. Agradecemos profundamente por todas as bênçãos recebidas em todos os instantes de nossas vidas. Agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, mas por todos os dias. Te pedimos neste momento as tuas bênçãos, o teu amor para todos os nossos irmãos necessitados, todos os que estão passando por dificuldades, todos aqueles que estão passando por esta pandemia, pela humanidade, por todos os doentes, por todos aqueles que estão nas linhas de frente, por todos os nossos irmãos que estão lutando, Senhor, bravamente, para descobrir a cura, uma solução para esta pandemia. Que isso, Senhor, que esta fase possa mudar o pensamento de todos os homens, de todos nós, de todos os homens que dirigem este planeta. Te pedimos pelos nossos lares, por todos aqueles que estão presentes em nossos corações. E uma vez mais agradecemos por tanta misericórdia, por tanto amor, e assim te pedimos, Senhor, permita-nos uma boa noite de repouso e um feliz despertar para o dia de amanhã. Muitíssimo obrigada, Pai amado. Abençoa-nos hoje e sempre. Muita paz. Então é isso, pessoal. Semana que vem estaremos juntos novamente. Se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam de que a gente abordasse aqui, escrevam para nós, escrevam no particular ou coloquem aqui e a gente vai tratar de estudar esse tema e trazer para todos, tá? Obrigado uma vez mais, que todos tenham uma feliz semana. Beijo a todos. Tchau.